Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Pode ficar sentados mesmo. João capítulo 3. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta durante a mensagem, para você poder ir acompanhando conosco. Quem não trouxe ou não tem a Bíblia, pode acompanhar pelo telão aqui atrás de mim, tá bom? João capítulo 3, versículo 1. Todos encontraram? Eu estou usando, Sabrina, a versão Almeida Corrigida Fiel, ACF. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a palavra que será ministrada nessa noite. Que o Senhor possa falar com o teu povo, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, para falar, para agir sobre nós. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. A igreja diz: olha que interessante. Havia entre os fariseus um homem que se chamava Nicodemos, e era um dos principais entre os judeus. Imagina só a cena, né? Um homem importante, um homem que tinha títulos, um nome que, quando era falado, era sinônimo de respeito. Aleluia. Olha o que diz o versículo 2: Ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, imagine a cena: Jerusalém, noite fechada, ruas desertas, tochas apagadas, e um silêncio pesando na madrugada. Só que no meio dessa escuridão, havia um homem famoso, respeitado, temido por todos. Esse homem caminha às escondidas, enrolado no seu manto, verificando se tem alguém o vendo. Só que esse homem não é um ladrão, esse homem não é um fugitivo, esse homem é Nicodemos. E o versículo que nós lemos diz que ele era um dos homens principais entre os judeus. Era um dos homens mais influentes de todo Israel. Só que a pergunta que ninguém faz quando lê esse texto é: por que um homem que tem tudo vai ao encontro de Jesus no escuro da noite? Por que não fez como os outros, que foi de dia, que foi no meio da multidão, que encarou até situações de apedrejamento, que se humilhou como Jairo, que também era um principal dos sacerdotes? Por que esse homem vai ao encontro de Jesus, um homem tão importante, que tem tudo na vida, no escuro da noite? Para a gente entender isso, por que Nicodemos fez isso, a gente primeiro precisa saber quem era Nicodemos. Nicodemos era fariseu, pertencia ao grupo religioso mais importante de Israel naquela época. Conhecia cada detalhe da lei, memorizava a Torá, que era o livro sagrado dos judeus, o Antigo Testamento, desde a sua infância. Ele tinha um título maior do que um doutor de teologia de hoje. Quem era Nicodemos? Além de fariseu, era membro do Sinédrio. E o Sinédrio era equivalente ao Supremo Tribunal Federal dos tempos de hoje. Era um Alexandre de Moraes, que tinha a palavra final sobre as decisões políticas e religiosas
e jurídicas daquela época. Era um tribunal de 70 homens, mas dentre os 70, ele era um dos principais. Quem era Nicodemos? Além de fariseu e mestre do sinédrio, Jesus chama ele de o artigo importantíssimo quando se dirige a alguém, o mestre de Israel. Jesus o chama assim, e era um título de extrema honra ser chamado de mestre. Ele era o mestre, não era um mestre, era o mestre. Ele era o professor, ele era a referência. Em outras palavras, Nicodemos tinha tudo que qualquer ser humano poderia querer possuir: poder, riqueza, reconhecimento, conhecimento, status religioso, absolutamente tudo. E ainda assim, um homem como esse precisou sair de casa de noite para encontrar um carpinteiro que trabalhava com madeira, para encontrar um galileu que não tinha nenhum tipo de faculdade. Sabe o que é que isso nos diz? Versículo 2, olha que lindo. E foi ter de noite com Jesus. Isso é importante, a Bíblia dá esse dado, porque muitos pregadores dizem que Nicodemos foi de noite com vergonha. Pode ser também, mas tem algo muito mais profundo aqui. Na Bíblia, a noite não é lugar, não é horário de encontro. Jesus disse que quem anda de noite tropeça, que os filhos de Deus andam de dia, por isso não tropeçarão. A noite, na Bíblia, não é apenas a indicação de horário, é uma espécie de metáfora espiritual. O apóstolo João, que é o mestre das metáforas entre dia e noite, luz e trevas, João capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: a luz resplandece nas trevas. João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João capítulo 12, versículo 46, a Bíblia vai dizer: eu vim para o mundo como luz. Então, quando João escreve, quando a Bíblia diz que Nicodemos escolhe ir ao encontro de Jesus de noite, a Bíblia está nos dizendo algo sobre o estado da alma de Nicodemos. Por dentro, apesar de toda a sua religiosidade, era noite. Dentro dele era noite. Tem uma história muito famosa num livro, faz muito tempo que eu li, chama Grandes Esperanças. A história sobre a família Ravichan, de uma mulher que dedicou a sua vida ao seu namoro, noivou, e no dia do casamento, no altar da igreja, o noivo não apareceu, foi abandonada pelo noivo. Ela sai vestida de noiva desesperada de dentro da igreja, vai para casa, olha o horário e pausa o horário de todos os relógios. Ela viveu assim durante anos, vestida de noiva, com os relógios parados. Aleluia. Viveu na sua casa, de maneira de que por fora era noiva, tinha um vestido, tinha a aparência, tinha a mesa posta, tinha o título, mas por dentro era escuridão, era noite, revelava algo que os olhos comuns não conseguiam enxergar. E Nicodemos era assim, por fora, fariseu, mestre, doutor, importante, principal entre os judeus, mas por dentro, uma noite profunda, escura, fria, solitária, vazia. Por dentro era noite, e ele foi buscar a luz de noite. Eu fiquei me perguntando assim, que às vezes eu fico lendo a Bíblia, eu fico me perguntando umas coisas, é negócio de pregador. Ele foi buscar a luz de noite. Isso é a coisa, irmãos, mais corajosa, o ato
mais corajoso que Nicodemos deve ter tido na vida dele inteira. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diga assim para esse irmão: será que você, que frequenta a igreja há tanto tempo, conhece os hinos, conhece os versículos, mas por dentro é dia ou noite? Então, Jesus recebeu ele de noite, e Jesus disse: sei que és. Aleluia. Ele disse para Jesus, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer. Jesus, se Deus não for contigo, Deus não é com mais ninguém. E nós sabemos, ele disse para Jesus, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele foi ter um encontro com Jesus, porque ele sabia que Jesus era dia. Ele sabia que Jesus era luz. Aleluia. Nicodemos chega para Jesus no seu primeiro diálogo com um elogio educado. Chama Jesus também de Rabi, que é mestre. Devolve para Jesus o elogio que Jesus dá a ele no versículo 10. És mestre vindo de Deus. Mas olha o versículo 3. Em verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Era uma abertura diplomática. Nicodemos não estava ali como os outros fariseus para falar mal de Jesus, para criticar Jesus, para condenar Jesus, para intentar matar Jesus. Não. Nicodemos estava tentando dizer: Jesus, eu quero falar com você como colega, como alguém que te admira, como alguém que gosta, como alguém que reconhece que você era um homem de Deus. Mas por que de noite? E aí Jesus interrompe o elogio de Nicodemos e diz assim, é uma frase, né, que derrubou Nicodemos: você precisa nascer de novo. Imagina aí, Jocélio, tu chegar para um exemplo, para Vinícius e dizer: Vinícius, que mensagem poderosa, que pregação linda. Quando você impõe as mãos, aquele homem foi curado. E Vinícius olhar e dizer assim: sim, mas você tem que nascer de novo. Olha como Jesus foi duro com Nicodemos. Jesus sabia que não haveria outra oportunidade. Se Nicodemos foi de noite, é porque Nicodemos estava nas escondidas, nas entucas, não ia ter outra chance. Jesus foi na palavra, direto no que ele precisava escutar. Você precisa nascer de novo. Note a reação de Nicodemos. Olha o versículo 4. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar-se a entrar de volta no ventre da mãe e nascer? Oh, meus irmãos, isso não é ingenuidade. Nicodemos não é um menino besta. Nicodemos era um intelectual brilhante, era um filósofo importante daquela época, um sábio judeu. Ele sabia que Jesus não estava falando de biologia. Sabe quando a gente está falando com alguém, que a pessoa diz uma coisa e tu diz assim: como é que é? Mas como é que faz? Porque você quer saber aonde aquela pessoa quer chegar. Nicodemos sabia que Jesus não estava falando de processos biológicos de nascimento, porque ninguém volta para a barriga da mãe. O que Nicodemos estava fazendo era expressando o seu desespero intelectual. Ele diz: como é que um ser humano, com toda a sua história, Jesus, como é que um ser humano com todos os seus padrões, com toda a sua criação que teve, com toda a vida que viveu, com todas as suas feridas, pode começar do zero? Era isso que ele estava perguntando a Jesus. Ele usa um provérbio judeu, nascer de novo. Quando ele diz entrar no ventre da mãe, ele cita uma sabedoria judaica para Jesus. Ele disse: como pode alguém que já está velho, vivido, começar tudo de novo? Não dá tempo, Jesus. Não dá tempo.
Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto de escutar a história de dois homens inteligentes conversando. E a pergunta poderosa é essa. É a pergunta que todo ser humano que deseja receber uma palavra poderosa de Deus tem que fazer para Jesus. Nicodemos estava tentando dizer assim: eu já tentei Jesus, eu já prometi a Deus, eu já li os livros, eu já fui aos pastores, à liderança, eu já chorei no altar, mas continuo mesmo. Como posso começar do zero? Como é que eu posso nascer de novo? Meu Deus, a palavra que Jesus diz assim, você tem que nascer de novo, a palavra nascer de novo, no original é anotem. Anotem, que no português da origem é anotações. Anotem em grego, que tem dois significados. No Antigo Testamento, a palavra equivalente significa de novo, uma segunda vez. E significa no grego, no Novo Testamento, de cima, do zero. De novo, uma segunda vez. De cima, do zero. Olha que lindo, Nicodemos entendeu somente o primeiro sentido. Nascer de novo, que é começar do zero, uma segunda vez. Mas Jesus estava dizendo, além de começar do zero, eu quero que você comece de cima. De cima. Olhe para alguém que está do seu lado, nos olhos lindos que essa pessoa tem, e diga assim: você precisa nascer de novo. Então, a mensagem de Jesus é radical. Você não pode se reinventar. Você não pode tomar um banho espiritual, como ensinam algumas religiões, e o descarrego saiu e está tudo certo. Você não pode se regenerar por esforço próprio. A transformação verdadeira, ela não vem do homem. A transformação verdadeira, ela vem do alto, de cima, do Espírito. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, do zero. Ele sabia o que era nascer da água, porque os judeus também batizam. Nascer da água, morre a velha criatura, se começa uma vida nova, tudo do zero, nascer da água. Mas Jesus também disse nascer do Espírito. Da água e do Espírito. Se você não fizer isso, Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava dizendo a Nicodemos: hoje você faz parte do melhor reino de Israel, mas se não nascer de novo do reino de Deus, você não vai conseguir entrar. Versículo 6. Jesus disse: por que, Nicodemos? O que é nascido da carne é carne. Veja, o homem criou o vidro, não foi? Não criou o vidro? O homem é capaz de quebrar o vidro ou não? Só você dá uma tacada aí que você quebra. O homem criou o prédio. O homem é capaz de destruir o prédio ou não? Nascido da carne é carne. Tudo que a carne produz perece, porque a própria carne, a criadora disso, é perecível. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava dizendo para Nicodemos coisas profundas. Jesus estava dizendo a Nicodemos que nascer de novo é algo tão profundo, tão íntimo, tão verdadeiro, que é Deus em nós, transformando, matando e fazendo do zero e de cima uma nova criatura. Versículo 7. E aí Nicodemos deve ter ficado com a cara que a gente está aqui agora, orando assim essa história, né? E aí Jesus diz assim: não te maravilhes de eu ter te dito. Eu acho que Nicodemos deve ter feito uma cara de surpresa, porque essa expressão não te maravilhes de eu ter te dito, Jesus disse assim: ei, não faça essa cara não. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo.
Não te maravilhes, versículo 8. Sabe por quê? Aí ele vai dizer, sabe por quê, Nicodemos? Porque o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai. E é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Olha, Jesus usa uma imagem fascinante, o vento. Jesus é muito inteligente, não é não? Usar o vento para falar do Espírito. O vento. A palavra que Jesus usou aqui para dizer a Nicodemos, o vento sopra como quer, e quem é nascido do Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, né? Essa palavra aqui, ela é em grego ruach, em grego pneuma e em hebraico ruach. Essa palavra vento significa espírito e fôlego de vida também. Significa vento mesmo, da natureza, mas também significa o fôlego. E também significa o espírito, vento. O que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos é profundo. Jesus está dizendo assim a Nicodemos: Nicodemos, se você não pode ver o Espírito Santo agir, você não pode medir, você não pode controlar, e você não pode programar o novo nascimento com essas coisas que você aprendeu lá no Sinédrio. Porque quando o vento sopra e o negócio muda, ninguém sabe de onde vem. Aí foi porque eu que orei, foi porque eu dei a ideia do conjunto, aconteceu porque eu mandei botar a mão. Mentira, foi porque o vento quis soprar. Jesus estava dizendo: Nicodemos, tudo que você aprendeu no Sinédrio não serve de nada, porque quem determina o novo nascimento é o soprar do vento do Espírito. Aleluia! Mas Jesus estava dizendo também assim para Nicodemos: Nicodemos, assim como o vento move as árvores, e você depois sente o vento passando no seu rosto, os efeitos do Espírito na vida do novo nascimento também são reais e visíveis. Isso destrói dois conceitos errados que existem por aí. O primeiro, conceito do misticismo excessivo, que diz que tudo é tão espiritual que não precisa de nada prático. Não, irmão, é tão espiritual que a gente não consegue ver. Consegue. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente sente. E o conceito do religiosismo frio, que diz que basta cumprir as regras, os rituais da igreja, que está tudo certo. Só que Jesus está dizendo que o novo nascimento é real, transformador e misterioso, tudo ao mesmo tempo. É real o novo nascimento, transformador e misterioso, de uma vez só. Obra do Espírito, não do homem. Olha o que Jesus está ensinando para Nicodemos. Isso é muito bonito. Se você já viu uma árvore balançando, você sabe que está ventando, não sabe não? Sabe sim. Quando você vê uma árvore balançando, você sabe que está ventando. Você percebe muito mesmo antes do vento passar dela e chegar em você. Você viu, você sabe que aquilo ali está ventando. O vento revelou a presença dele nas árvores. Um exemplo, irmão, quando uma vida é transformada pelo Espírito, o vento fica evidente a quem está ao redor daquela pessoa que nasceu de novo. Nós não conseguimos entender como foi aquilo, mas nós vemos através do balançar das árvores. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de água. Jesus disse que nós somos o ramo plantado na videira verdadeira, e que pelos frutos nós conheceríamos. Então quando o vento passa na vida de alguém, o vento do Espírito, não é o vento contrário não, é o vento do Espírito que tem transformação, que tem vida, a gente percebe. A gente percebe. E é isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. E ele diz mais. Vai indo. Versículo 10. Nicodemos pergunta: como é que vai ser isso? Jesus responde: tu é mestre de Israel e não sabe? Tu é tão inteligente e não sabe? Está perguntando para quem não tem nenhuma faculdade. Ei, Jesus às vezes é meio ignorante, né? Mas é necessário. Porque ele pode ser, quem não pode ser ignorante é a gente, mas ele pode, porque ele conhece o coração e a intenção do pensamento. Então, tu não sabe? Versículo 11. Na verdade te digo. Lá vem outro ensinamento. Olha, toda vez que Jesus diz na verdade te digo, lá vem a pada.
Já é a terceira vez com Nicodemos. Ó, Nicodemos, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o meu testemunho. 12. Se eu te falei do vento, da água, do nascer, que são coisas que acontecem na terra, e vocês não creram, como vocês vão crer se eu falar do que tem no mundo celestial? 13. Ora, isso é para Nicodemos, ele está dizendo a Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14. E aqui vem outro dado lindo. 14 e 15, olha o que diz. E tem mais, Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa história aqui da serpente no deserto que Jesus está dizendo, Jesus está citando um episódio bem interessante do Antigo Testamento. Está lá em Números capítulo 21, essa história que Jesus está contando a Nicodemos. Só que Jesus está falando para alguém que sabe a história decorado, desde criança. Que história era essa? O povo de Israel estava morrendo picado por serpente no deserto, porque haviam desobedecido a Deus e criticado a provisão de Deus. Aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar numa madeira a serpente de bronze, e Moisés disse: olhe para a serpente, se você crê que ela morreu e está morta lá, o veneno cessará. E o veneno parava, e o povo era curado. Isso é um escândalo, porque a Bíblia proíbe a adoração de ídolos. Mas só que não era uma adoração, não era, porque na Bíblia a serpente representava pecado, maldição. Serpente é coisa do diabo, serpente é coisa maligna. Aleluia. Como é que uma coisa amaldiçoada pode trazer cura? Como é que eu estou olhando para a imagem de uma maldição, que é a serpente que enganou Eva, que a Bíblia chama em Apocalipse de diabo, de Satanás, pode trazer coisa boa? Era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava falando dele na cruz. Na cruz, Jesus se tornaria encarnação da maldição do pecado por nós. Era a serpente, de forma simbólica. Gálatas capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Todo aquele que olhasse para Ele, que depositasse a fé, que acreditasse que Ele morreu, seria salvo. Veja, a cura não veio por esforço do povo, veio do olhar, veio do crer, veio da uma atitude de reconhecer que fizeram coisa errada e agora precisam direcionar de novo. Ei, Nicodemos, essa história da serpente tem a ver comigo. E tem mais. Aí vem o versículo 16. Isso é tudo ele dizendo para Nicodemos. Porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo... Espera aí, o que Jesus disse a Nicodemos? Porque os fariseus diziam e pregavam que Deus só amava os judeus. Era consenso, todo mundo sabia. Os mestres de Israel diziam que quem fosse não judeu não era aceito por Deus. E aí Jesus disse: ei, Nicodemos, para Deus amou foi o mundo de tal maneira, não foi para que você, não foi para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Jesus estava quebrando um paradigma naquela época. É provavelmente o versículo mais famoso da Bíblia, todo mundo conhece. Mas só que você não sabia que esse versículo está dentro dessa conversa, né? No contexto da conversa de noite com Nicodemos. Aleluia! Quando Jesus disse, Deus amou o mundo, quem ele de uma vez falou sobre isso aqui? O amor é a motivação. Não é mérito humano, é o amor. O novo nascimento inicia-se no amor.
É Deus, quando Deus olha para você e diz assim: que coisa mais linda do mundo, eu quero fazer ela numa versão melhorada. Eu quero fazer ele numa versão melhorada, santificada, livre da feiura espiritual, né? Livre das coisas ruins da terra, livre do pecado. Jesus olhou para você, acabada, destruída, maltratada, e disse: que coisa linda, eu quero transformá-la em uma nova criatura. Foi o amor de Deus a motivação. Tu não tinha nada para oferecer, ele simplesmente te amou. Igual aquelas mulher besta, que o homem é feio, liso e preguiçoso, mas quer. O amor foi a motivação. E como foi isso? De tal maneira não é qualquer coisa comum, é sem medida. Quando você diz assim: irmã Marlene, como foi o culto da Conisa Marlene? Aí a irmã Marlene diz assim: pastor, foi de uma tal maneira. É porque não tem como medir, não tem como explicar, não tem como dizer como foi. É um negócio tão grande, tão exagerado, tão bonito, que ninguém segurou, que ninguém explicou, que ninguém conteve. De tal maneira. Não é comum, é sobrenatural, é profundo, é infinito. Estou parecendo um filósofo, né, hoje? De tal maneira que deu amor ativo, amor que age, amor que entrega, que faz, né? Ai, eu te amo tanto, mas não faz. Na prática, esse amor não funciona, é só da boca para fora. Que deu prática, resultado. Ele fez, ele disse e ele fez. Ele prometeu e ele cumpriu. Que deu o quê? O seu filho unigênito, irmão. É o maior presente possível. Ele não deu arcanjo, ele não deu um anjo, ele não deu outro planeta, ele não deu outro oceano, ele não deu o universo, ele não deu uma mensagem. Ele deu um filho, o unigênito, o perfeito, o santo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. E como é isso? Isso é fé, condição é a fé. Não é a religião não, não é o ritual não, não é o berço não. Aleluia, é a fé, é o crer, é o se posicionar. A condição é essa, aquele que crê. Para quê? Para não perecer. Havia uma sentença, a sentença era a morte, a sentença era o inferno. E Deus disse: se crê, está suspenso, está cancelada, está apagada. Mas tenha a vida eterna. Sabe o que ele estava dizendo? Que não era apenas depois da morte, era vivo e depois que morresse. Eterna, vida e eterna. Nicodemos tinha uma religião, Nicodemos tinha conhecimento, Nicodemos tinha poder. Pode fazer o fundo se quiserem, viu? Qual vai ser a música do fundo musical? Então Nicodemos tinha religião, Nicodemos tinha conhecimento, Nicodemos tinha poder. Mas o que ele precisava é o que a gente também precisa. Diga assim: o que é, pastor? Diga assim: nascer de novo. Diga para o irmão: é nascer de novo. Aleluia. E o que foi que Nicodemos fez? Aqui está um detalhe que a maioria dos pregadores não procura na Bíblia. Lê essa história e esquece que Nicodemos apareceu mais 2 vezes na Bíblia. Eu vou lhe mostrar. No capítulo 3, Nicodemos não diz nenhuma palavra depois que Jesus começa a pregar para ele. Ele simplesmente desaparece e a história acaba. Mas João, Sabrina, capítulo 7, versículo 50, olha o que diz, 50 e 51. Nicodemos, que era um deles, o que foi, a Bíblia é tão linda que ela não deixa nem dúvida que era outro. O que foi de noite ter com Jesus? Disse, foi o que Nicodemos disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir o conhecimento do que ele faz?
os chefes da sinagoga se juntaram e disseram: vamos condenar esse Jesus. Nicodemos se levanta e diz: não, primeiro se escuta sobre ele e o que ele tem para dizer, para depois se condenar. Nicodemos disse: vocês têm coragem de escutar o que ele tem para falar? Nicodemos saiu da conversa com Jesus calado, mas alguma coisa ali dentro, mexeu. João 19, aleluia. Olha só, Nicodemos aqui ainda não assumiu plenamente, mas já está defendendo Jesus no meio dos inimigos. João 19, 38 e 39. Olha o que, aleluia. Olha só, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, e então foi e tirou o corpo. 39. E foi também quem? Ajudar? Quem foi? Nicodemos. Ei, pastor, mas isso aí é outro Nicodemo. Não, aquele que foi ter de noite, a Bíblia é muito linda, que foi ter de noite com Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e de óleo. Nicodemos disse: ninguém vai pagar o formol, o perfume, o que vai usar para deixar o caixão inteiro. Deixa que eu pago do meu dinheiro, e quem vai levar para Jesus sou eu. Aleluia. Ele gasta mais de 100 libras, uma quantidade extravagante, um ato público e definitivo, porque para comprar isso aqui tem que declarar imposto publicamente em Roma e em Israel de que foi você. E Nicodemos disse: agora eu vou mostrar para todo mundo de que eu estou com Jesus, de que eu vou lá, de que eu vou ajudar. O homem que veio de noite, agora de dia está fazendo as coisas para o povo ver quem Jesus é. A transformação de Nicodemos foi gradual, foi progressiva, mas foi real. Ele não teve experiência explosiva no jardim naquela noite não, mas a semente foi plantada, o vento começou a soprar, e com o tempo o homem que veio de noite se tornou-se um discípulo à plena luz do dia. Aleluia. Talvez você esteja aqui hoje como Nicodemos, conhece a Bíblia, mas sente que está algo faltando, frequenta a igreja há anos, mas a vida interior ainda está de noite. Tentou mudar várias vezes, mas sempre volta aos mesmos padrões. Tem religião, mas não tem certeza se tem o Filho de Deus. Jesus não precisa do seu conhecimento e nem do meu conhecimento. Ele não precisa do nosso título, ele não precisa da nossa perfeição. Ele só precisa de um coração humilde e quebrantado, que esteja disposto a ouvir. Ele disse: Marta, porque te afadiga com tanta coisa? Maria escolheu a boa parte, sentou aos meus pés para ouvir a minha palavra. Ele só precisa do seu olhar, que você dê atenção, que você escute, guarde no coração. Davi disse: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim como o israelita, picado pela serpente, apenas olhava para ser curado, nessa noite olhe para as palavras de Jesus e comece a dizer: Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu não sei como vai ser isso, mas eu creio. Tu podes, tu podes, tu podes, tu podes. E a pergunta que eu quero fazer é: porque um homem que tem tudo e não depende de ninguém vai se encontrar no escuro de noite com Jesus? A resposta é simples: porque nenhuma conquista humana pode iluminar a escuridão da alma. Nicodemos tinha tudo e ainda vivia na noite, mas quando encontrou Jesus, a luz do mundo, algo começou a mudar. E hoje, essa mesma conversa de Jesus com Nicodemos, ele está conversando aí com você, no poder do Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo. A mesma luz que iluminou Nicodemos está iluminando você, e ela não faz perguntas sobre teu passado, aleluia, ela só oferece um começo. Começa do zero e começa de cima, o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Fica de pé nessa noite, aleluia. O Espírito Santo está ministrando aqui para alguém. É hoje que você vai abandonar essa vida e vai começar do zero e de cima, do zero e de cima. Nasça de novo. Nicodemos e Nicodemos, é com você que o vento está soprando hoje. É com você que ele está dizendo: sopra sobre nós.
não é sobre eu, não é sobre você, é porque é dele, é por ele, é para ele todas as coisas. Erga suas mãos para adorar nessa noite. Sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Se quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Que eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sabrina, coloca de novo o versículo 16. Amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Peraí, Nicodemos, tem mais. 17. Porque Deus, Nicodemos, enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é essa, Nicodemos. Ei, Nicodemos, escuta, viu? A condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram, Nicodemos, amaram mais andar de noite do que andar de dia. Em outras palavras, amaram mais as trevas do que a luz, porque faziam coisas erradas, suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus termina a conversa. Foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali com eles batizava. Jesus estava dizendo: quando tu sair daqui, Nicodemos, se tu vier de novo de noite falar comigo ou falar de mim, já sei que
o vento não soprou. Mas se você vier de dia, publicamente, o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração essa noite é que Jesus veio salvar você. Ele trouxe um plano e um propósito para você. Você não chegou aqui em vão, não chegou aqui por acaso, mas você precisa tomar uma atitude. Tem gente que só quer dizer que vai na igreja nas escondidas, de noite. Mas Jesus quer que você diga que vai para a igreja, que se converteu, que entregou a vida para Jesus. É de dia, é onde chegar, é para todo mundo. É que mudou a história, é que mudou a vida. É que o vento soprou e as coisas não permaneceram mais da mesma maneira. E diante dessa palavra eu queria perguntar aqui nessa noite: tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé? Se tiver, levante a mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus hoje, ou renovar a sua aliança com Deus? Se tiver, levante a mão. Pastor, eu quero. Pastor, hoje eu quero servir a Deus. Tem uma irmã aqui. Tem mais alguém? Quem é a segunda pessoa? Tem mais alguém hoje que quer? Pastor, eu quero tomar uma atitude, eu quero ver se eu saio dessa vida, eu quero mudar, eu quero Jesus de verdade. Se tiver mais alguém, saia do seu lugar, venha até o altar, nós queremos orar por você. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver, levante a mão. Levante a mão que eu quero orar por você. Tem mais alguém? Não tem, só tem a irmã. Vamos orar pela vida dela. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem Zéza, chega. Em nome de Jesus, queremos apresentar a vida dessa irmã. Nós não sabemos do vento, mas nós não somos do dono do vento. E o vento sopra como quer, aonde quer. E se o Espírito Santo decidiu soprar, nós não somos o dono da verdade, não conhecemos o coração de ninguém, mas o Senhor conhece, o Senhor surpreende. Nós queremos apresentar a vida dela. Perdoa os pecados, Senhor, firma os pés, aleluia. Arranca todo o mal, todo o vício, tudo que não te agrada, aleluia. Derrama teu Espírito Santo, escreve o nome dela no livro da vida. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. E a igreja diz, sobre você, tudo para você, Jesus. Que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Você é santo, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Pai, no nome de Jesus, leva a tua igreja, Senhor, para casa. Guarda, Senhor, os caminhos do teu povo. Leva em segurança. Senhor, dá uma noite de sono reparadora. Que nessa noite aqueles que chegaram até aqui possam ser soprados por esse vento que é do teu Espírito. Vai dando sabedoria, vai dando discernimento, direção, para que a tua igreja possa, Senhor, saber como fazer na direção do teu Espírito Santo. Guarda no Senhor a nossa ida para as nossas casas. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Você diz? Gente, lembrei. Só não lembrei do dia, acho que é dia 27, que vai ter uma viagem para João Pessoa. Vai ter um evento lá em João Pessoa. O pastor César Cavalcante vai estar ministrando. O evento vai custar R$20 a entrada. Não é culto, tá bom? Não vai ser um culto, vai ser um evento. E vai ser uma coisa linda que estão fazendo lá em João Pessoa. Se você quiser participar, dê o seu nome. A missionária Érica que está lá atrás, tá certo? Que nós vamos levar um ônibus para João Pessoa. Eu ainda não sei o valor da passagem do ônibus, mas você pode reservar a sua vaga. Se você achar que vai ficar caro, você pagar a entrada
e ainda ir no ônibus, você pode retirar o seu nome depois, eu vou entender. Mas eu preciso que você pelo menos reserve um interesse, para que tenha uma boa quantidade de pessoas, para que haja pelo menos o interesse da gente levar um ônibus para lá, em João Pessoa. Lá vai ser R$20 a entrada no evento, e vai ter a passagem, que você vai pagar aqui, mas geralmente não é muito caro não. Mas eu tenho certeza de uma coisa, vai ser um momento muito lindo. Pastor César Cavalcante é um grande defensor do Evangelho, está sempre aí. Chegou. Está sempre aí defendendo a Bíblia de heresias e de falsos profetas. É um homem que Deus tem levantado sobre essas nações, e eu estarei lá, se Deus assim me permitir. Amém, igreja? Amém? Concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre.